Salvação e Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Capítulo 9. Funções do Ministério Jovem. Ninguém deveria subestimar o impacto de longo alcance que a Convenção da Escola Sabatina e dos Jovens, realizada em Montevideo, em 1907, exerceu sobre o Ministério Jovem da Igreja. A liderança reconheceu que o Ministério Jovem se encontrava numa encruzilhada que demandava planos, direção e orientação. Foi após muito estudo, oração e troca de ideias que se chegou às recomendações votadas. Os princípios do Ministério Jovem foram intensamente procurados na Bíblia. Todas as declarações disponíveis dos testemunhos acerca do Ministério Jovem foram reunidas e estudadas para se verificar qual a orientação que havia sido transmitida. Os princípios bíblicos e a guia divina foram compilados e postos em ação. Em seu relatório perante a Assembleia da Associação Geral, em 1909, M. E. Kearney recapitulou a história do desenvolvimento do Ministério Jovem na Igreja e depois observou que se haviam reconhecido 5 funções ou princípios orientadores do movimento. Esses foram estabelecidos através do estudo da Bíblia e do espírito de profecia, bem como por discussões na Convenção da Escola Sabatina e dos Jovens 2 anos antes. Estabeleceu-se com funções básicas do Ministério Jovem o seguinte: 1. Elevar o nível da vida devocional de cada jovem. 2. Melhorar o padrão de conhecimento dos jovens. 3. Educar e capacitar para o serviço. 4. Proporcionar oportunidades de evangelismo e serviço. 5. Ensinar os princípios de mordomia. Essas diretrizes tornaram-se as funções básicas do departamento e lhes deram enfoque e direção. A salvação e o serviço continuavam sendo os objetivos fundamentais e a motivação do ministério, mas essas 5 funções constituíam os princípios orientadores mediante os quais o ministério seria concretizado. Programas, atividades, recursos e publicações para os jovens apareceram rapidamente como resultado dessas funções e foram adaptados às necessidades da juventude da época. Cada uma dessas funções, posteriormente, deu origem a um programa. Examinemos cada uma em separado. 1. Para elevar o nível da vida devocional de cada jovem, foi introduzida a devoção matinal, seguindo-se o ano bíblico, os clássicos do caráter e os programas de encontro. 2. Melhorar o padrão de conhecimento dos jovens se tornou um programa, dando explicações adicionais. M. E. Kearney diz que o departamento entendia que os jovens eram preparados para o batismo, recebiam instruções e estudos doutrinários, mas que isso não era suficiente. Cada pessoa precisava atingir um determinado padrão ou nível em seu conhecimento da igreja, sua história, organização, missão e normas. Reconhecendo essa necessidade, a função foi preenchida pela introdução de programas e classes como História Denominacional, Herança e Verdade, estudos que se referiam à missão e à organização da igreja. 3. A função de educar e capacitar os jovens, especialmente para o serviço, foi atendida pelos cursos de liderança, subsequentemente oferecidos através dos anos pela igreja. As classes progressivas para juvenis e jovens, o clube de desbravadores, os cursos de preparo de liderança são um produto dessa função. 4. Proporcionar oportunidades de evangelismo e serviço era uma coisa natural. A capacitação e o preparo só encontrariam seu cumprimento através da ação. Se o serviço era o alvo implícito do Ministério Jovem, então a liderança precisava oferecer oportunidades para que os jovens se envolvessem na missão da igreja. Ao longo dos anos, programas e recursos foram desenvolvidos para atender essa função, como Evangelismo MV, a Voz da Juventude, congressos de jovens, estudos bíblicos, projetos de serviço à comunidade, programas de treinamento e evangelismo. 5. A 5ª função era ensinar aos jovens os princípios de mordomia cristã em sua definição mais ampla. O propósito era obter dos jovens um compromisso com Deus e a obra, levando-os a aceitar o fato de que seu tempo, talentos, influência, energia e recursos financeiros pertenciam a Deus e deviam ser dedicados a seu serviço. Foram, então, preparados programas que exigiam um compromisso em cada uma dessas áreas. Projetos como equipes de tarefa, serviço jovem adventista, estudantes missionários são exemplos, bem como outros programas de serviço voluntário. Desde então, consciente ou inconscientemente, essas funções vêm caracterizando a base do Ministério Jovem.
A dificuldade é que, sem uma capacitação contínua, os líderes de jovens e administradores da igreja se concentram em programas e atividades para os jovens e muitas vezes se esquecem das funções do Ministério Jovem ou nunca se inteiraram delas. Ao desconhecer os verdadeiros objetivos do Ministério Jovem, os programas e atividades chegaram a ser sinônimos desse ministério. Uma vez que esses programas e atividades não supriam as necessidades estáveis dos jovens, eram modificados ou abandonados. Ou então, outras atividades apareciam como substitutas que um pouco tinham a ver com os objetivos ou funções do Ministério Jovem, o que revelava que esses eram desconhecidos realmente. Dessa forma, sofreu a obra em favor dos jovens e a qualidade desse ministério deteriorou-se. Deixou de suprir as necessidades ou as expectativas da igreja. O fato de que as atividades e os programas eram subordinados às funções se mostra no relatório de M. E. Kearney de 1911. Abre aspas. A reunião semanal da sociedade, abre parênteses, dos MV, fecha parênteses, não deveria constituir a totalidade da obra jovem, mas sim uma parte desse ministério, fecha aspas. O Ministério Jovem era visto como uma resposta da igreja à sua responsabilidade para com a juventude. Tinha a intenção de alcançar o equilíbrio no desenvolvimento, crescimento, amadurecimento e compromisso dos jovens adventistas. Não era exclusivamente a realização ou a manutenção de um encontro semanal. Essa reunião semanal da sociedade, entretanto, tinha a intenção de ser um componente importantíssimo na conquista dos alvos do Ministério Jovem. Embora essas 5 funções promovessem o enfoque e a direção do Ministério Jovem, os líderes da obra não se esqueceram de que eram apenas um produto dos objetivos básicos do ministério. A salvação e o serviço continuavam sendo a motivação e o enfoque principal. M. E. Kearney deu ênfase a esse ponto numa declaração escrita, dirigida ao Conselho da Associação Geral de 1915. Abre aspas. No Conselho da Associação Geral, após a Convenção de Montevernon, em 1909, foi votada entusiasticamente uma resolução que aprovava os passos dados na organização do departamento, entre outras resoluções votadas no tocante à obra dos missionários voluntários. As seguintes davam ênfase àquilo que era e é considerado como o mais fundamental. Votado que demos ênfase a uma mudança de coração e ao reconhecimento do Espírito Santo como requisito primordial em toda a nossa obra em favor dos jovens, que sejam levados avante esforços evangelísticos mais fervorosos em seu favor. Votado que, no planejamento do trabalho entre os jovens, ressaltemos a obra pessoal como a base e o fundamento de todas as linhas de atividade cristã, e que, para esse fim, incentivemos a formação de pequenos grupos de oração e esforço definido. Assim, desde o início, foi dada a atenção máxima à importância de esforços evangelísticos em favor dos jovens e do evangelismo pessoal realizado pelos jovens. Temos procurado seguir nessa direção e esperamos que, mediante o apoio constante dos líderes, nunca nos apartemos desse ideal. Para colocar em prática esse plano, nossos diretores dos missionários voluntários devem ser evangelistas, além de educadores e organizadores. Fecha aspas. Relatório bienal do Departamento dos Missionários Voluntários da Associação Geral, apresentado perante o Concílio da Associação Geral em Loma Linda, Califórnia, 5 a 27 de novembro de 1915, por M. E. Kearney, secretário. O pastor Kearney passou então a explicar que essas diretrizes previamente estabelecidas deveriam atingir seu alvo mediante uma abordagem tríplice. Abre aspas. Os esforços dos missionários voluntários estão arranjados naturalmente sob 3 cabeçalhos: atividades devocionais, atividades educativas e atividades missionárias organizadas. Atividades devocionais. Predominantemente entre as características devocionais é a meditação matinal. Cremos que a fiel observância da devoção matinal fará mais do que qualquer outra coisa para estabelecer uma comunhão ininterrupta com o céu, constituindo-se no segredo de um viver correto e de uma bem-sucedida conquista de almas. Atividades educativas. Predominante entre os elementos educativos é o padrão de conhecimento. Nós lançamos tantos planos em Montevernon que a princípio pareceu impossível fazer alguma coisa com o padrão de conhecimento. Mas a sabedoria do plano foi demonstrada por seu crescimento firme e gradual e pelos resultados já obtidos. Pode haver alguma coisa mais importante do que estimular os jovens de nossas igrejas a estudarem pontos fundamentais de nossa fé e a história do movimento adventista?
Que vitória já alcançamos ao ver centenas de jovens reunindo-se nos grupos do padrão de conhecimento, estudando seriamente esses fundamentos, em lugar de passar o tempo com prazeres infrutíferos e prejudiciais. Esse plano já preparou muitos para ativos esforços missionários, estimulando-lhes também o desejo de frequentar uma escola para obter preparo ainda mais completo. Atividades missionárias organizadas. O terceiro aspecto de nossa obra é o esforço missionário organizado. Embora nós o apresentemos à juventude como um grande alvo para o trabalho de sua sociedade, ele também é, na realidade, um meio de alcançar o objetivo proposto para o departamento: a salvação e a capacitação dos jovens para o serviço. Fecha aspas. Esse método tríplice de alcançar os jovens por meio de sua sociedade transformou-se num sólido ministério. Seus alvos eram simples e suas funções claramente enunciadas e compreendidas pelos membros. Na manhã da quinta-feira, 18 de abril de 1912, o pastor A. G. Daniels dirigiu-se à União da Colômbia, reunida no auditório da Biblioteca Carnegie, em Pittsburgh, Pensilvânia. Falou acerca das necessidades dos jovens da igreja e relacionou os propósitos de nosso ministério em seu favor, como ele os entendia. Abre aspas. Fui solicitado a enumerar as maneiras pelas quais os fatores de influência em nossa causa podem integrar-se no esforço sincero para conquistar nossos jovens para Cristo, uni-los a esse movimento, educá-los e prepará-los para um serviço eficiente. Essa é uma questão de suma importância, porque implica no bem-estar de nossos jovens, na alegria e coragem de seus pais e no progresso de nossa causa. Gostaria de destacar brevemente algumas coisas que, ao meu ver, os jovens precisam. E sinto ser nosso dever estudar como nós poderíamos para alcançar esse fim. Consideremos essas sugestões uma por uma. 1. Estudar as necessidades e interesses dos jovens mais maduros e experientes. Foi essa consideração que levou a Associação Geral a criar o Departamento dos Jovens. Um dos grandes objetivos desse departamento é estudar cuidadosamente os interesses e necessidades de nossos jovens, desde que começam a fazer o uso da razão até se encontrarem finalmente engajados permanentemente em seu serviço. 2. Elaborar planos sábios e a adoção de atividades práticas que supram as necessidades dos jovens. Precisamos não só compreender claramente as necessidades dos jovens, mas também fazer algo de natureza prática a fim de satisfazê-las. A Associação Geral tem se esforçado para alcançar propostas que, ao seu ver, são necessárias para salvar os jovens e conservá-los para a causa. Precisamos de cooperação dos pastores dessa denominação, a fim de que esses planos se concretizem. Precisamos da colaboração de todas as nossas instituições, igrejas, escolas, sanatórios e casas publicadoras, bem como da colaboração dos pais. 3. Fornecer instruções práticas sobre como trabalhar em favor dos jovens. Muitos precisam ser ensinados a trabalhar. Não conseguem realizar muita coisa sem instrução e preparo. Estamos empenhados em prestar essa ajuda por meio do Departamento dos Jovens. 4. Exercer uma forte influência para que se façam esforços incessantes em favor dos jovens. 5. Propor ideais legítimos de vida e de serviço. O Departamento dos Jovens foi organizado para colocar diante deles os ideais legítimos, os incentivos corretos, os propósitos adequados. Precisamos para isso da colaboração de todos os pastores e pais. 6. Canalizar suas energias de modo firme e sábio. Não devemos reprimir as energias dos jovens, mas sim dirigi-las. O Departamento dos Jovens está evitando todos os esforços para estimular e dirigir as energias dos rapazes e moças, e para tanto, sinceramente, esperamos a cooperação de todos os nossos obreiros. 7. Capacitar para o serviço do Mestre enquanto são jovens. Se quisermos levar nossos jovens a amar a obra de Cristo, devemos ensiná-los enquanto têm pouca idade. Não existe melhor maneira de ligar a juventude à causa de Deus do que fazê-la trabalhar pelos outros. 8. Incentivar ao estudo, lançando assim um bom alicerce para uma carreira profissional. Um dos grandes objetivos do Departamento dos Jovens é criar neles o desejo de obter educação para o trabalho bem-sucedido na causa de Deus. 9. Encaminhar para o serviço permanente.
Não devemos parar depois de induzirmos os jovens a ingressar-nos nas nossas escolas. Não devemos cessar os esforços no dia de sua formatura. É aí que deverão se decidir o que fazer no futuro e devemos ajudá-los a tomar decisões corretas. Fecha aspas. Trechos do sermão do pastor A.G. Daniels, a cooperação que solicitamos para a obra em favor dos jovens, Arquivo da Associação Geral, 1912. O ministério iniciado por esta igreja em favor dos seus jovens devia ser uma obra completa que fortalecesse, edificasse, animasse e preparasse os jovens para o serviço do Mestre. Era uma obra ampla em sua visão, firmemente alicerçada em base bíblica, mas ainda assim organizada de modo simples e eficiente, segundo os conselhos da orientação divina.